Estão connosco na edição da noite João Vale Azevedo, do PSD, João Paulo Correia, do PS, Bruno Nunes, do Chega e também prestes a juntar-se a nós, Paulo Núncio, do CDS. Muito boa noite para já aos três, bem-vindos, obrigada. Deixe-me ouvir também o Bruno Nunes sobre esta parte em que Luís Montenegro defende o que este governo está a fazer sobre o Serviço Nacional de Saúde quanto às grávidas que estão a sofrer com constrangimentos. Diz que deixam uma palavra de solidariedade. Como é que acompanhou? Antes de mais, boa noite, cumprimentar todo o painel, cumprimentar e agradecer também o convite. Eu acho que este discurso começa com uma análise, o primeiro impacto que tive foi de pensar, sei onde estiveste no verão passado. Quando ouvimos Luís Montenegro, agora Primeiro-Ministro, e ouvíamos Luís Montenegro no passado. Hoje, claramente, Luís Montenegro tenta criar uma confusão ideológica no início do discurso, a dizer não somos liberais porque achamos que o mercado não deve funcionar por si só, mas também não somos socialistas porque não queremos o Estado colocado em tudo, mas depois tem muita dificuldade a tentar agilizar mentalmente como é que pretende colocar o Serviço Nacional de Saúde a trabalhar no público, o privado e o social. Tem grandes dificuldades ao dizer que é um país para os jovens, mas que está a ponderar pedir aos médicos reformados para virem trabalhar novamente quando faz um ataque corporativo à ordem dos médicos, quando a principal cedência corporativa que existiu no passado foi precisamente de uma das maiores bandeiras que o Luís Montenegro apresentou na campanha eleitoral, que é Miguel Guimarães, que era apontado como o homem forte na área da saúde, que, entretanto, é relegado não para um segundo plano, porque seríamos todos de segundo plano, porque ser deputado não é de segundo plano e é muito gratificante defender a nação, mas que, entretanto, existe esta complexidade de Luís Montenegro achar e considerar que quem está em casa com este discurso de Miss Universo, que quer paz no mundo, saúde para todos, e que está tudo muito bem, considerar que tudo isto se vai resolver com uma linha telefónica que atendeu 20 mil chamadas. Isto não é nem o preço certo, tem chamadas de valor acrescentado das televisões. Luís Montenegro tem que ser sério, perceber que, ao dizer que vamos buscar os reformados enquanto médicos, existe um problema dos jovens a entrar no mercado de trabalho na área da saúde, continuamos a contratar médicos da Colômbia, médicos em Cuba, não valorizando os nossos jovens e, portanto, todo este discurso parece de alguém que acabou-se de chegar de férias, mas que não sabe o que está a acontecer no país e, claramente, e aqui tenho que concordar, existe aqui uma antevisão clara por parte do Primeiro-Ministro de uma necessidade de tentar aglomerar à sua volta votos, porque começa a antever que poderá ir para eleições antecipadas, que é aquilo que, aliás, o Governo tem tentado forçar nas últimas semanas consecutivamente. Fazer mais do que tem sido feito neste variado número de setores e de atividades. Até anunciar medidas que já estavam feitas, dou exemplo, aquilo que é anunciado hoje em relação à ferrovia e da questão da abertura do concurso que foi no debate de Estado da Nação, que foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro. Ontem mesmo definimos e abrimos o concurso de Porto-Oiã. Basta ver as notícias, tinha sido o concurso lançado por António Costa no dia 12 de 1 de 2024. Portanto, anunciam medidas do passado, não mudaram estruturalmente absolutamente nada. Por favor, Paulo. Se me permites, deixa-me só terminar com este ponto. Quando me dizes aqui que resolver o problema da imigração, por exemplo, é gritante. O Governo ter essas prioridades estão a ser executadas e seguramente que neste momento o Sistema Nacional de Saúde está melhor do que estava há um ano atrás e em 2025... Em que o Partido Socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde e a Educação e outras áreas, como as imigrações... Mas parem de se acusar uns aos outros e digam lá, qual é uma medida concreta de imediato para as pessoas que estão lá em casa e digam assim, a partir de amanhã isto vai resolver bem. Vai ficar resolvido, não vai resolver nada. Não foi criada nenhuma... Não foi verdade, nem nos últimos meses, nem nos últimos anos de governação do Partido Socialista, nem nos últimos 8 anos. O que tivemos foi uma falência... O que é que achou desta medida hoje apresentada pelo Primeiro-Ministro? Pensionistas que ganham até 1.527 euros mensais vão receber um cheque entre 100 a 200 euros em outubro, um cheque único. Campanha eleitoral, se fosse dita por André Ventura, diriam que era populismo e que estávamos a prometer tudo sem qualquer contrapartida e de entendermos se existe ou não existe excedente orçamental. Repara que nesta fase do discurso, Luís Montenegro, que durante todo o discurso não faz uma menção, estamos a entrar no ano decisivo do PRR e não faz uma menção à taxa de execução do PRR, nem à forma como o Governo tenciona fazer a execução, podíamos discutir isso à vontade e perceber a maneira como as câmaras municipais da ADs têm estado a governar dentro dessa Mas concorda com a medida? Calma. Da mesma forma que disse há pouco, deixe explicar, agora vou-lhe pedir para deixar explicar. Sabe que esta medida, da forma como a apresentaram, para além de ser populista, é curioso entender que a conversa do Governo, e perdoa a expressão, e o corriqueiro a dizer, a conversa do Governo e a forma como o fazem, dizem inicialmente, não há excedente orçamental.
Depois percebe-se que, afinal, o sustento orçamental tinha sido negociado à 25ª hora por Fernando Medina, na forma como foi buscar dinheiro a empresas públicas para passar com superávit. Não só. E agora chegamos, não só, mas aquela que é mais mediática, e agora chegamos a uma altura que dizemos, afinal, vamos distribuir os 200 euros porque temos margem para isto. Alguém está a mentir ao país. A questão aqui não é da medida dos 200 euros, porque essa nós estamos de acordo. Porque durante anos, o próprio PSD descapitalizou sempre os reformados e os mais velhos, aqueles que agora quer colocar a trabalhar. Aliás, não nos podemos esquecer que foi durante um governo da AD que existiu aquilo que aconteceu em relação às reformas, que ainda hoje a direita paga por essa opção. Está a referir-se àquele governo que recuperou o país de uma bancarrota socialista? Que ainda para mais teve uma ação, vocês recuperaram nos últimos 49 anos a gestão da alternância entre anos, que tem recuperado tanto que seja na saúde, na habitação, etc. A alternância tem ditado tudo isto. Deixe-me também ouvir agora, só para dizer que esta questão dos 200 euros... O Partido Socialista, na voz de João Paulo Correia, achou para concluir, obviamente que é justo, não devia ser 200, devia ser 400, devia ser mais. A questão é, alguém está a mentir ao país quando dizem não há superávit, as contas estão erradas, aliás não podemos fazer choque fiscal porque não temos margem para isso, mas depois do nada, vindo das férias, sai dali no Pontal, da cartola algo a dizer, agora temos aqui. Sabe que é interessante, mesmo para concluir, quando Luís Montenegro disse, eu até podia explicar melhor as propostas, mas levaria muito tempo. Este discurso hoje foi de todo deplorável. Havia críticas, quer do Chega e quer do PS, dizendo que o Governo ia reduzir, ia cortar pensões. Críticas, o Governo sempre disse, sempre disse que iria manter as reformas e aumentá-las sempre que fosse possível. Nós nisso estamos muito afastados. Já tenho ideia. O número de pensionistas em cada um destes escalões, podemos estar a falar seguramente de mais de 2 milhões de pensionistas que vão ser beneficiados. Numa forma responsável, não há Chega. Não aumentando as pensões de forma permanente. São milhares de milhões de euros. Explica lá o que é uma medida Chega. É que vocês atiram para o ar sempre. É uma forma completamente irresponsável. É aumentar as pensões de forma permanente em milhares de milhões de euros. Indo para um déficit orçamental imediatamente. Apresentada a conta da medida. Portanto, pode fazer a conta aproximada com os números que eu disse e com os valores era uma questão de responsabilidade também. Não só anunciar a medida, mas também o impacto orçamental. Não será difícil e nos próximos dias poderá ser anunciado sem qualquer problema. Mas consegue dizer? O Governo salvaguardou dizer que é uma proposta Chega. Mas diga lá o que é uma proposta Chega. É, por exemplo, passar a pensão mínima para o salário mínimo como o Chega propôs. E não era justo? É uma proposta irresponsável. É irresponsável, totalmente irresponsável, inexecuível, completamente impossível de realizar. Eu sei que é 1 contra 2, eu sei que o vosso nervo... impossível. Deixa-me só dizer agora, há uma coisa que é só dizer este ponto. Há uma coisa que é o João Vale Azevedo não acabou, Paulo. Só para terminar... Não, Bruno Nunes, estava o João Vale Azevedo. Cumpre este princípio de se há condições orçamentais, se há alguma margem, o PSD baixa os impostos, o PSD aumenta as pensões, o PSD permite que as empresas investam mais e paguem maiores salários. Mas existe então o sustento orçamental e vai negar então aquilo que o Joaquim necessariamente disse ao longo destes meses todos. Existe não falou em sustento orçamental, falou em termos de margem orçamental, que é curta porque sempre somos responsáveis e queremos continuar a ser responsáveis. Relativamente a esta proposta, a primeira é qual é a margem orçamental que o Governo sabe que tem até ao final deste ano? Não sabe. Para poder apresentar esta medida. Eu acho que não sabe e por isso é que não diz o impacto orçamental da medida. O Luís Montenegro anuncia a medida, mas não anuncia o seu impacto orçamental. Segunda questão, que é legítima. Eu comecei por dizer que Luís Montenegro está a pensar mais em eleições antecipadas do que na viabilização do orçamento. E esta medida é uma medida que reduz bastante a margem orçamental para o próximo ano. Porque se criada a expectativa este ano... É para este ano. Eu sei que é para este ano, mas criada a expectativa que, porque não deixa de ser criada uma expectativa, o Primeiro-Ministro... É para este ano. Ao fim de 4 meses e meio de governação, apresenta uma medida extraordinária, chamada medida ONOF, nem sai de despesa para o ano 2024, não deixa de ter uma expectativa política para o próximo ano. É preciso saber se isto, se o Governo tem condições de assumir na negociação orçamental, que se esta medida será replicada no próximo ano, terá reedição no próximo ano. Foi o que o PS fica por aqui. Se me permite só um Quando ponto. o PS apresentou uma medida de 125 euros é igual a esta. Certo. Paulo Núncio, João Paulo Correia, Bruno Nunes, João Vale Azevedo, muito obrigado aos 4 por terem vindo à edição da noite. Muito obrigado. Boa noite.